Oi, tudo bem? Aqui é o Edmar, estou aqui de novo para a gente falar sobre astrologia, para a gente conversar um pouco sobre a semana. E aí eu peço desculpa, né? Começo pedindo desculpa. Semana passada eu não consegui fazer o vídeo da lua minguante em touro, né? Que tem uma importância até para o que eu vou falar hoje, né? Que é a lua nova em leão. Sempre lembrando que no momento as lunações elas estão um pouco encavaladas, né? Então a gente tem uma lua nova em leão, né, com o sol e a lua entrando logo em seguida em virgem, um pouco que buscando uma aceleração do processo, né? Porque enquanto o leão trata das nossas motivações, virgem vai tratar, né, da gente colocar o plano em prática, né, e materializar aquilo que a gente quer através do trabalho, né. É importante que a gente tenha isso em vista, principalmente, né, porque para perceber, né, que os valores eles mudam rapidamente e é necessário a gente ter uma certa rapidez, né, nesse processo. Embora a Vênus ainda está retrógrada em Leão, então a Vênus ainda vai trazer o assunto, né, o arquétipo de Leão ainda, né, por um bom tempo. A gente precisa combinar essas duas capacidades, né? Capacidade de querer ser, né? Querer tornar-se e se auto-expressar de leão, com ali o empenho, o trabalho duro, né? E a vontade de se lapidar, né? De se tornar melhor, de virgem, né? E a vontade de materializar algo também, né? Também próprio do trabalho virginiano. Então, hoje é um vídeo muito interessante. Eu vou falar coisas aqui realmente que podem cativar vocês. Eu espero que isso aconteça, né? Quero usar todo o meu potencial de carisma para meio que encantar vocês, porque é uma semana, posso dizer, encantadora. É uma semana onde todos nós podemos nos encantar com nós mesmos e se encantar consequentemente com os outros, né? E eu vou explicar por que eu estou falando isso, né? Primeiramente, né, eu preciso lembrar da lua minguante em touro. Ela está envolvida nesse processo porque a lua minguante em touro acontece, né? A lua no signo regido por Vênus, e Vênus está em retrógrado em leão. Então isso tem total importância, né? Touro em relação a leão representa a 10ª casa, ou seja, aquilo que leão deseja ser, né? Ou assim, aquilo que leão quer se tornar, né? E o que leão quer se tornar é alguém sólido, firme, né, e constante nas suas ações, nas suas concepções, nas suas decisões, assim como é o signo de touro, né? Posso dizer que muito eu né, trabalho na área de engenharia há um bom tempo, mas leão tem uma aptidão para engenharia muito pela sua casa 10 em touro, porque leão deseja construir algo, né, sólido, como eu disse novamente, né, me repetindo, algo sólido, né, algo estável, né? Então a gente percebe que a casa 10 tem a ver com reputação, né? Então a gente pode também ligar esses dois assuntos. Leão quer construir uma reputação sólida, né? Quer construir algo realmente que vamos dizer assim, uma fama, um status que realmente seja sólido.
Aí, né, eu falei algumas vezes aqui, tanto alguns signos são mais propensos a cair assim, no truque da ostentação, né? No caso da ostentação, e eu já citei que Leão é um, um desses signos. Então, Leão tem uma tendência de colocar sua confiança, que é o seu maior valor, né? Muitas vezes em coisas externas, né? E esse vídeo de hoje ele tem uma intenção. Ele tem uma intenção de mostrar que essa confiança ela é construída a partir, né, de valores internos, né? Então, a lua minguante, né, de Touro, que deveria demonstrar, né, onde Leão deveria demonstrar botar, né, exteriorizar toda essa confiança, ela aconteceu, né, ali entre segunda e terça-feira da semana passada, e eu não pude falar sobre ela porque eu tinha um evento semana passada, mas pegando essa funcionalidade da lua minguante, né, de certa forma nós ainda estamos sobre a edge dessa lua minguante em Touro, né, e a gente vai agora se encontrar com a lua nova em Leão, né? Então, primeiro a gente constata tudo aquilo que a gente construiu para agora poder vivenciar essa construção, né, através dos nossos valores e principalmente, né, essa semana através da nossa alegria, né? E aí eu preciso da nossa satisfação de viver, né, do nosso tesão de viver. E aí eu vou contar 2 mitos, né? Vou reduzir os mitos o máximo possível para o vídeo não ficar longo, mas eu vou contar 2 mitos gregos, né, da mitologia grega, que falam, né, na minha visão, falam um pouco sobre esse momento que a gente vai passar essa semana. Essa semana a gente vive uma lua nova em conjunção com a Vênus, né, uma conjunção quase exata, né? Então é como se a Vênus, a deusa do amor, né, Afrodite, né, pros gregos, viesse abençoar, né, essa comunhão entre a razão leonina, né, e a emoção leonina, né? São 2 formas, vamos dizer que são 2 formas de confiança, né? E a gente deveria transformar tudo em autoestima, em autoconfiança, né? Em capacidade de autoexpressão, né? Então essa semana para mim é uma semana até um pouco mágica, né? Porque ela vai trazer todos esses valores à tona, né? E eu sei que eu estou começando a encavalar os assuntos, mas é que preparei muita coisa realmente hoje para falar para vocês, mas é importante, eu não posso deixar de falar isso agora, né? É importante que a gente perceba, né, essa autoconfiança, é importante que a gente faça as pazes com ela, né? Faça as pazes com a nossa autoestima, porque a Vênus continua retrógrada, né, por algum período, fazendo ali uma reflexão sobre exatamente esses mesmos valores de autoestima, autoconfiança, né? E Mercúrio, que rege Virgem, né, vai ficar retrógrado, né, em alguns dias. E Virgem, em relação a Leão, tem sempre, né, um peso. Se Leão é a representação daquele que entende o seu valor, Virgem é aquele que olhou para si mesmo, né, e percebeu que dá para melhorar, que dá para, né, aperfeiçoar, né. Só que nesse aperfeiçoamento, né, uma das grandes ferramentas de Virgem é a crítica, né. E essa crítica ela pode ser a autocrítica, né. Muitas vezes quem tem um problema de autoestima
o problema nasce por causa de uma crítica, né, de uma autoanálise errada, né, de uma autoavaliação que a gente faz, muitas vezes embasado em padrões, né, padrões da sociedade ou padrões limitados, né, ou através, né, da crítica dos outros sobre nós, né. Então os outros limitam a nossa capacidade de autoexpressão porque a sociedade acha determinado comportamento errado, porque você tem uma certa convenção social, né, é importante que você não deixe a criatividade de lado e seja responsável. Então são N fatores, né, que essa crítica vai usar para limitar o indivíduo. E eu não estou falando que virgem é ruim, não. Virgem é exatamente esse ser que busca o aperfeiçoamento. Só que a crítica, ela é uma ferramenta, né, e não um ponto de limitação. Então é importante que eu diga isso aqui para vocês entenderem por que eu estou falando, né, estou expondo tudo isso que eu vou expor hoje, né. Porque eu estou tentando fazer a autoestima nascer dentro de vocês, né? Porque realmente ela é a grande oportunidade dessa semana, e ela pode, né, ser obscurecida por essa autocrítica ou por essa crítica dos outros, né? Ou, né, limitada pela a nossa os nossos medos, os nossos traumas, né, as nossas situações da vida que acabam fazendo a gente perder esse tesão pela vida, né? Então, agora eu vou falar dos dois mitos, né, e vocês vão entender por que eu estou citando esses mitos. O primeiro mito, né, é um mito de Narciso, né? Eu vou falar de Narciso. Narciso era um semideus e ele era muito belo, né? E ele muitas vezes rejeitava as pessoas que gostavam dele. Muitas pessoas amavam ele pela sua beleza e ele era muito belo. Em determinada deusa, né, a deusa da vingança, ela, sabendo desse excesso de vaidade de Narciso, ela decide se vingar, né, do Narciso. Então Narciso como é que ela imaginou se vingar? Ela jogou uma maldição em Narciso e disse: olha, você vai se apaixonar, né, por alguém e vai ter um amor não correspondido, assim como as pessoas que se apaixonam por você têm, né? E realmente aconteceu, né? Em determinado momento, Narciso vê o seu rosto, né, se vê num lago, se apaixona por si mesmo e fica ali, né, sem comer, sem dormir, inebriado ali pela sua beleza. Em determinado momento, uma ninfa tenta salvar ele, né, mas ele volta pro lago ali e acaba falecendo, né, inebriado pela sua própria beleza, né. Bom, o que eu posso dizer, né, a água é sempre, né, um símbolo, né, das emoções, né. Então Narciso ficou inebriado, né, pelas suas emoções, pelos seus desejos, né. Assim como ele prendia as pessoas, né, ele era o desejo das pessoas, né, ele acabou virando o seu próprio desejo, né. Então ele ficou preso no seu aspecto externo, né, naquele desejo que lhe consumia, né, por não poder, né, amar, né, de uma forma física ali a ele mesmo. Então vocês percebem como esse mito fala, né, de uma visão, né, mais baixa, numa compreensão mais baixa da beleza, né, e consequentemente da
da virtude que existe na beleza. E o outro mito é o mito de Dionísio. Se eu comecei a história de Narciso falando de Dionísio, me desculpem, mas agora é o mito de Dionísio. Então Dionísio era o filho caçula, né, de Zeus, e ele era o filho mais paparicado de Zeus, né. Em determinado momento ele olha da janela do céu, da janela do Olimpo, né, e se vê espelhado, né, naquilo que ele vê, ele se vê espelhado no universo. Então ele se joga da janela do Olimpo, né, e quando ele se joga, ele se divide em várias partes, né, em vários pedaços. Zeus, desesperado, né, olha para aquilo, né, perdeu seu filho querido, amado. Ele olha e vê, né, Dionísio separado, né, dividido em vários pedaços. Então Zeus percebe que a única forma de salvar seu filho, né, é salvando cada pedaço. Então, enquanto o mito de Narciso falava sobre a beleza no seu aspecto externo, né, e até mundano, né, o mito de Dionísio fala sobre a beleza, né, daquela joia, né, daquela centelha divina que a divindade coloca, né, em cada um. Cada homem, cada animal, cada árvore, né, cada planeta, todos têm, né, dentro de si uma centelha divina, né, uma parte, né, desse Dionísio, né, desse filho da divindade. Essa parte busca se expressar, busca se manifestar, né, na sua totalidade, para entender todos. Então é como se Deus quisesse achar, né, ou seja, como que Deus quisesse se manifestar em cada um e manifestar toda a sua potencialidade, toda a sua capacidade de vir a ser. Então, quando Dionísio olha na janela do céu, a gente pode dizer, né, o que separa o céu, né, da Terra é o akasha cósmico, né, o fluido universal, né. Então, enquanto Narciso perece na água física, a água das emoções, né, Dionísio perece na água do akasha, né, do vir a ser, né, ou a substância que separa, né, o divino do terreno, né. Então é interessante que vocês percebam essa diferenciação, né. Enquanto Narciso não tem salvação, né, Dionísio pode ser salvado quando cada pedaço aí da divindade acaba se manifestando, né, acaba encontrando o seu potencial de manifestação, né. Isso. Isso é uma das, sim, talvez o significado mais divino do signo de Leão é exatamente né, ser esse ser que busca esse contato, né, com o seu Deus interno, que busca essa conexão, que abre os olhos, né, para os valores internos, que encontra luz dentro de si mesmo, né. E eu não estou elevando o signo de Leão o signo superior aos outros, não. Eu só estou dizendo porque isso vai depender da escolha do indivíduo, né? Se o indivíduo quer ser como Narciso e ficar na superfície, ou se ele quer realmente se aprofundar, né, numa busca, né, por esse sol, né, essa centelha divina dentro dele. E isso é o grande potencial, na minha visão, isso é o grande potencial dessa grande conjunção, né? Porque Sol, Lua e Vênus ali muito próximos, né? A gente realmente encontrar essa beleza interna, essa beleza do coração, essa beleza do indivíduo, né? Na sua
eu não gosto de usar muito essa palavra, mas do indivíduo com a sua espiritualidade, né? Com a sua alegria de viver, com o seu tesão pela vida, com a sua vontade de, né, com a sua motivação interna, com a sua fé inabalável, com a sua criança interior. Então todas essas portas estão abertas essa semana. E só por uma... eu contei essas histórias só para vocês entenderem, né, que a beleza que vem de dentro, a beleza que, né, que vem do espírito, ela é superior à beleza aqui, né, do externo. Mas, por envolver Vênus, né, é um momento também que você pode... realmente essa beleza externa, ela pode ser, né, meio que um espelho da beleza de dentro, né? Ela pode se tornar, ela pode ser uma exteriorização de algo que está dentro, né? Então é interessante que vocês percebam, porque muita gente vai querer se mostrar nessa semana, né, bonito, mostrar sua beleza, mostrar a sua como, né, sua estética, o seu estilo, aquilo que gosta. Toda gente vai se sentir motivado a fazer isso. E façam, né, façam, porque isso realmente é uma porta aberta para a gente ser assim. E eu só contei essa história para vocês botarem, né, no sorriso de vocês um brilho especial, né, que é o brilho realmente que vem de dentro, né? Não é só uma ostentação do externo, mas é também uma ostentação de algo, né, que está dentro de você. E aí, como exemplo para isso, né, eu trouxe aqui duas figuras. Deixa eu mudar. Deixa eu mudar aqui. Eu trouxe aqui a figura, a gente vê bastante na internet, né? As crianças sorrindo, muitas vezes crianças que não têm, essas crianças são da África, então elas não têm essa questão da matéria, né? Da ostentação, né? Elas têm só o sorriso para mostrar. E aí vocês podem me dizer, pô, mas essas crianças que você está mostrando, né, isso aí pode ser um trabalho fotográfico, né? Algum fotógrafo foi lá e produziu essa foto. Mas aí eu tenho essa foto aqui. Essa foto é do Pequeno Edmar, de janeiro de 81, com 4 anos de idade. Posso dizer que esse foi aqui um dos dias mais felizes da minha vida. Eu, pequeno, minha mãe me dizendo que eu seria o homem mais forte, meu pai fazendo careta, minha irmã sorrindo, né? E aqui eu era como o Simba, né? O Simba que, para quem conhece a história do Rei Leão, o Simba que em determinado momento caminha ali com seus amigos, né, e diz que pode ser tão grande, tão forte como seu pai, e que um dia vai ser rei. Aqui eu era o Simba, né? Eu era o leão natural, eu era a minha fé era natural, não tinha limitações, não tinha as portas, né? As portas eram internas, né? As portas externas se fecharam depois, né? Mas o leão natural, né? Assim como o Hércules vence o leão de Nemeia, né? E ele descobre que ele só pode vencer o leão,
sendo um leão, né, agindo como um leão, né, então as portas da vida se fecham, mas o espírito é esse aqui, é o espírito que nunca morre. Espero carregar, né, esse espírito até o final da minha vida. Mas é isso. Vamos voltar aqui para aquilo que a gente precisa falar de astrologia. Então eu queria mostrar isso para vocês, né, para vocês entenderem exatamente esses dois lados, né. Muitas vezes o essencial, né, naquela foto o cenário era ruim, a minha roupa era ruim, né, não tinha nada de bonito naquela foto, só tinha o sorriso, né, da gente. Então esse tipo de beleza, né, ele pode ser alcançado essa semana, né. Então vocês para isso é preciso que vocês se conectem, né, com a fonte, né, e não tenham medo de se expressar, né, não tenham medo de mostrar a sua beleza, mostrar o quanto é grande, né, e bonito o seu coração. É algo que realmente uma beleza que emoldura qualquer quadro, qualquer pintura, né? E se o externo for tão bonito como o interno, aí a foto vai ficar perfeita, né? Então essa acho que é a mensagem que eu queria deixar essa semana. Pensei em várias coisas para falar essa semana e eu acho que encontrei um resumo bom, né, do que eu queria dizer. E a única coisa que eu posso deixar para vocês é que vocês aproveitem esse potencial, né? Potencial realmente de conexão com a vida, né? De gratidão, né? Também, como eu disse, as portas se fecham, nem sempre você consegue realizar aquilo que você planejou, né? Que você sonhou, mas outras coisas, né? Outras oportunidades aparecem, você aprende a usar, né, a força que você tem, que você, né, não é só a alegria, também essa alegria também está cercada, né, e protegida por uma força, né, essa força cria, né, uma moral, então são coisas que são construídas, né? Então eu comecei o vídeo falando sobre a lua minguante, né? A gente ainda tá, eu estou gravando esse vídeo domingo, a gente ainda está sob a égide da lua minguante em Touro. Então quando você olha para trás e vê que o que você construiu, né, é sólido, o seu caráter é sólido, então você pode olhar para uma foto como essa e ver que esse espírito ainda vive em você, né? Então usei esse exemplo pessoal, mas eu acredito que cada um, né, que vê meu vídeo tem sua história de vida, tem a sua jornada, tem os seus sonhos, tem a sua fé. Se você por alguma razão, né, perdeu a fé na vida, nas pessoas, use esse vídeo, use essa semana, né, para reconstruir isso, né? Construa isso. Todo mundo é capaz, né? Fortaleça isso nas pessoas também. Esse vídeo eu mostro o meu exemplo, né, para que você olhe, né, e veja que na sua vida também é possível, né?
Mas deixa eu falar que sobre astrologia, né, para completar, né, toda essa visão que eu trouxe aqui. Então hoje a gente está aqui no dia 13 de agosto, dia dos pais, né? Mostrei aquela foto também para homenagem ao meu pai, que eu já falei algumas vezes aqui, ele é diferente de mim, ele tem uma outra visão de vida, mas ele nunca deixou de me servir como exemplo. Então, inclusive foi isso que ele sempre me pediu para que eu fosse o exemplo. Então, é importante que você também, né, faça as pazes, né, com o seu pai. Se não é o seu pai físico, se não é o seu pai, mas faça, né, com o arquétipo do seu pai. Se você tem alguma mágoa do seu pai, algum trauma, faça com que o pai signifique dentro de você. Né? Eu acho que é interessante é um alicerce que sempre a gente pode sempre faz falta, né? Então a gente, embora meu pai seja vivo, né, mas eu também sei que um dia ele vai me faltar, então eu tento honrar, né, aquilo que ele me ensinou o máximo possível. Mas, mais uma vez, vamos voltar para a astrologia. Então, dia 13 de agosto, a gente tem uma lua em câncer, né, uma lua que favorece, né, a união, o encontro, né, familiar, a proximidade das pessoas, né, exatamente essa visão de esse clima de proteção e de esse clima de amorosidade, né? Então, para quem pode estar em contato aí com a família, com seu pai, muito bom para que, né, que realmente aproveite esse domingo. E aí a gente tem, né, o dia 14, a gente tem a lua entrando, né, no signo de Leão. Antes de entrar em Leão, ela faz um trígono para Netuno, né? Vai fazer provavelmente na madrugada, porque esse mapa eu tirei às 9h26 da manhã, então a madrugada vai ser bastante, um clima bastante empático, né? Faz uma oposição aqui para Plutão em Capricórnio, que a gente, né, temos que tomar um pouco de cuidado com, né, as questões de autoritarismo, né, e se esse autoritarismo ele nos limita ou não. Mas a lua entrando em Leão, a lua já traz um sentido de confiança maior, né? Depois a lua, ela caminhando pelo signo de Leão, né, entre o dia 14 e o dia 15, ela faz quadratura com Júpiter, um pouco de exagero. Depois vai fazer quadratura com Urano, né? Talvez alguns imprevistos, né? Talvez algumas coisas inesperadas. Lembrando que esse Urano vai fazer quadratura, né, para essa grande conjunção aí, né, Sol, Lua e Vênus em Leão. Então, exatamente, né, Touro, Urano em Touro, já está lidando com as questões, né, da estética, da beleza, né, e do dinheiro, né. Fazendo essa quadratura com a própria Vênus, né, fala que imprevistos podem acontecer, né, e pode haver conflito nessas questões, exatamente nessa questão de ostentação, né, críticas que essas pessoas fazem, né, por aspectos externos, né,
Então pode acontecer, mas espero que tudo que eu falei até aqui, né, faça com que você possa abrir a cabeça para a sua autenticidade, para que você possa se sentir livre o suficiente para ser quem você é, para que você não se deixe desmotivar por qualquer crítica, que você não se deixe desmotivar por qualquer pessoas que são do contra, né? Não se deixe, né, desmotivar por nada disso, né? Então continue confiando, continue acreditando, né, até que chegue aqui no dia 16, né, com a lua nova, né, o Sol grau 23, Lua grau 23, né, e a Vênus no grau 18, né. Então aqui, ó, como eu disse para vocês, todos esses dias, né, a gente já tem ali a Vênus fazendo uma conjunção com o Sol, que já é autoconfiança com, né, autoconfiança ao quadrado, porque a autoconfiança de Vênus é a autoconfiança do Sol. E aí a gente tem essa lua nova acontecendo, né, que é como se essa deusa do amor e da beleza Vênus abençoasse esse casal, né? Sol, a mente, Sol, e as nossas emoções, a Lua. Então, por isso eu contei toda essa história, por isso eu estou aqui tentando, assim, motivar em vocês essa exaltação, né, da sua própria autoconfiança, da sua própria autoestima, da sua capacidade de ser quem você é, de ser autêntico, né, de se sentir livre para fazer o que você quiser, para desejar o que você quiser, né. Então, Leão, ele tem uma das grandes potenciais, segundo Leão, é a capacidade de se tornar o que você quiser. Leão é a vontade de ser, né? Se você tem vontade de algo, você precisa usar a sua criatividade para ser isso que você quer ser. Então, é tirar de dentro de si isso que você deseja ser. Então, aproveitem, né? Não é sempre que um aspecto acontece no céu, né, com esse potencial tão grande. Bom, eu já disse aqui, né, essa grande conjunção faz quadraturas para Júpiter em Touro, que pode dar, né, assim, a gente ter algum aspecto, assim, excesso de vaidade, excesso de gasto, excesso às vezes você acha que você precisa daquela roupa ou daquele carro, né, porque daí você vai ter valor, ou daquela. Então você pode, né, se você não entender tudo, né, todos esses aspectos que eu contei aqui para vocês, vocês podem querer, né, algo, né, para ganhar esse alto valor, né. Mas é por isso que eu contei a história do jeito que eu contei, exatamente para vocês entenderem que o externo, ele é a consequência do interno, né? Ele você, assim, os valores que você expressa externamente, eles são consequência do interno. Infelizmente aqui a minha câmera superaqueceu, mas continuando, né, os valores internos os valores externos são consequências dos internos. Então, não se limite, né, por essas questões materiais, né. E se a gente fosse pensar, né, no sentido disso, é lógico, que, como eu disse, assim, a vontade, o desejo, né, de Leão se tornar touro, ou seja, se tornar alguém sólido, firme, constante, né,
e que as suas construções sejam também sólidas, firmes, constantes. A maioria das pessoas ouvindo isso vai falar assim: não, se eu tiver a casa tal, com um carro tal, né, aí eu vou ser só, né, eu vou ter essa solidez, mas não é, né? As coisas são construídas dentro, né? Depois elas acabam, a partir do trabalho, que é um assunto taurino, né, elas são exteriorizadas, né? E aí a gente... E outra coisa, né? Então tem essas questões aqui com o Urano e Júpiter em Touro. E aqui a gente tem Mercúrio, embora Mercúrio e Marte em Virgem estejam fazendo bons aspectos aqui para esse Urano e esse Júpiter em Touro, estão fazendo oposição para Netuno em Peixes. Então aqui a gente tem uma tendência, né, a esquecer o sonho, esquecer as nossas aspirações, né, Netuno em Peixes, e focar muito assim, no pragmatismo da vida, né? Eu preciso trabalhar para ter dinheiro, eu preciso pagar os boletos, eu preciso isso, eu preciso aquilo, né? E a gente pode deixar um pouco de lado, né, esse lado mais lúdico, mais poético da vida, que é esse Netuno em Peixes. Então existem esses dois lados, tá? É importante que vocês, se possível, percebam, né? E guarde ali um tempinho para ver né? Para talvez ir no cinema, ou talvez assistir um filme, né? Para manter esse lado lúdico também vivo, né? Se vocês fazem algum trabalho social, né, pessoas que precisam de cuidados, ou pessoas que precisam de orientação, né, vocês vão precisar ter contrabalancear, né, não, e só pelo lado prático, vocês vão precisar do lado pisciano também, né. A gente passa para o dia 17, a Lua, depois de formar a Lua nova, né, ela faz uma oposição com Saturno, né? Oposição com Saturno sempre pode trazer né, deixar o clima um pouco mais sério, pode deixar o clima sério demais, responsável demais. E aí a gente tem que entender o contexto. A gente acabou de fazer de ter uma Lua nova em Leão, onde foi ali despejado todo o potencial de confiança, de alegria, de fé, né? E aí a Lua entra em Virgem, já fica mais crítica, né? Já fica mais prática e crítica, faz oposição com Saturno em Peixes, que pode aumentar, né, esse hábito da crítica, né? Ou pode deixar a gente vulnerável à mesma crítica, né? Então, mais uma vez, absorvam, encham o cantil de confiança, encham o seu cantil de fé nessa Lua nova, porque depois, nos assuntos virginianos, principalmente com os planetas fazendo ali oposição com Saturno em Peixes, essas questões, né, de crítica, principalmente crítica sobre a rotina, sobre o trabalho, pessoas talvez não recebendo feedback positivo, né, o seu público, tipo assim, acaba não tendo, assim, não demonstrando tanto gosto pelo que você faz. Então, cuidado. É essa confiança, formada nessa Lua nova, né, que vai manter
né, te manter firme, né, no seu propósito, né? Então é importante entender isso. E aí, né, dia 18 de agosto, a gente tem a Lua aqui fazendo uma conjunção com Mercúrio em Virgem, mais uma vez, né, as questões negativas relacionadas à crítica, e a gente ficar preocupado demais com a organização, né, com organizar as coisas, com planejar, com planejamento, de ficar preso demais ao planejamento, a forma com que a gente delineou, né, as ações. E por outro lado, né, essa Lua também faz trígono com Júpiter em Touro e com o Urano em Touro, então aqui também tem muitos caminhos abertos relacionados ao trabalho e a produção, né, e o manuseio aí de dinheiro, de recursos, né? Então também aí talvez quem talvez lançou uma outra coisa que a gente pode ter aqui, né? A gente pode aproveitar essa lua nova para lançar um produto, né? Lançar um produto, lançar um serviço, né? E aí com a Lua fazendo esse, vocês podem ver que é formado aqui, né, um grande triângulo aqui, né? Se a gente juntar o Plutão aqui em Capricórnio com esse grande triângulo aqui nos signos de terra, vai dizer que a gente vai ter possibilidade de materializar algo. Se é uma venda, se é um produto, se é um serviço, aí cada um vai adaptar isso para a sua vida aí, né? Eu vou perder esse bonde dessa semana, esse grande trígono aqui, porque eu vou estar de férias, vou estar viajando, mas para quem está trabalhando é assim, um excesso de energia, de produção de riqueza, produção de trabalho. Dia 19 a gente tem a Lua saindo de Virgem, né? Quando ela sai de Virgem, ela aumenta aquela oposição aqui, né? Aquela oposição com Netuno, então pode mais uma vez ter uma separatividade entre né, a vida, sim, o mundo, a vida profissional e a vida, sim, emocional. Ter uma separatividade de ficar muito propenso a ser muito prático e planejar demais as coisas, esquecer que a gente precisa descansar e ter um período, né, de alguma atividade lúdica, né, para relaxar, para cuidar das pessoas, para ser empático com os outros. Então a gente pode acabar ficando meio focado demais no trabalho e deixando as outras coisas de lado, né? Mas com a Lua entrando em Libra, aí todo o potencial social, né, de comunicação, de relações públicas, de diplomacia, de relacionamento, né, fica aberto, né, até porque essa Lua em Libra vai fazer bons aspectos aqui com a Vênus lembrando que Libra também é um signo regido por Vênus, né? Vai fazer bons aspectos aqui com a Vênus em Leão e com o Sol aqui, né? Que nesse momento ainda está em Leão, né? O Sol que está aqui no finalzinho de Leão. Então a Lua em Libra vai potencializar, né, esse potencial comunicativo, esse potencial de autoexpressão, né, de Leão. Também as questões de estética, também as questões de beleza, também as questões relacionadas a gente ser... Com Libra é mais difícil, né? Com a Lua em Libra é mais difícil, mas porque sempre vai ter um glamour, né? Uma espécie de uma visão estética muito aprofundada, vai ter sempre um
precisar de um tipo de glamour sobre as coisas, né? Mas também essa porta que eu trouxe aqui para vocês da felicidade, né, que nasce assim, assim, do interior, dessa felicidade espontânea, também pode acontecer, né? Mas talvez precise de um pouco mais de demonstração externa. Talvez a pessoa não vai se sentir totalmente à vontade de tirar uma foto, mesmo que ela esteja expressando ali alegria, felicidade, ela não vai se sentir bem com qualquer roupa, qualquer situação, né? Então, com Libra, não que só Leão também isso não aconteça, mas a pessoa vai estar preocupada, mas pode estar, né, mais preocupada exatamente com a espontaneidade do que com a aparência, né? Com Libra, eu acho que a pessoa vai ter que dosar ali, né? Ela não vai se sentir bem, mesmo que ela esteja expressando mais alto nível de felicidade, né, de espontaneidade, ela não vai se sentir bem se ela tiver com uma roupa qualquer, se ela, né, não tiver com o cabelo despenteado, não vai. É porque Libra tem Libra e Touro, né, os dois signos regidos por Vênus, né? Então é só para vocês entendam a diferença. Aí nesse dia, né, no dia... Aqui não mudou o número, mas é dia 21, né? Aqui em cima vocês podem ver 21. A Lua está em Libra, está fazendo um sextil para o Sol, que ainda está em Libra. Então é isso que eu falei para vocês. Aqui alegria, espontaneidade. E aqui o aspecto, né, desse aspecto externo vai pesar um pouco mais, né? A pessoa, como eu disse, a pessoa não vai se sentir tão bem, né, se apresentando de qualquer jeito, né? Então, só para que vocês entendam a diferença. E aí eu vou gravar outro vídeo, né? Semana que vem eu não estou em São Paulo, então eu vou gravar outro vídeo para falar da semana do dia 21, né? A gente vai ter uma lua crescente em Sagitário, né? Então vou gravar um outro vídeo, acho que mais rápido do que esse aqui, né? Vou gravar pra gente conversar sobre essa lua. Aí eu devo postar, devo deixar ali configurado para ele ser postado no domingo. Um signo, uma lua crescente também bastante interessante, né? Essa lua crescente Sagitário. E aí a gente fala mais na semana que vem. Então eu acho que é isso, né? Eu acho que eu já mostrei, assim, de uma forma bem assim, mais empolgante que eu possa, né, o quanto é interessante essa lua nova, né, em conjunção com Vênus essa semana em Leão, né? Espero que vocês aproveitem, né, cada um da sua forma. Para quem gosta de postar nas redes sociais, é um prato cheio, né? Mas, como eu disse, né, pensem, né, o quanto, assim, essa felicidade baseada, né, na sua conexão com a divindade, né, ela muitas vezes pode dizer muito mais do que, né, o cabelo mais bem tratado, a roupa mais bem escolhida, assim, melhor, a roupa com melhor caimento, pense mais nos aspectos internos, né? E o externo vai sair
vai ser consequência, né? Então, uma boa semana para vocês. Realmente eu desejo, sim, o melhor para vocês essa semana. Que a gente possa conversar aqui semana que vem, né, falar sobre os efeitos, né, dessa lua nova em conjunção com Vênus e Leão, né? Espero que os efeitos sejam proveitosos na vida de vocês. Então, uma boa semana, um abraço, tchau.